Olá, tudo bem? Continuamos as nossas aulas sobre a obra econômica de Karl Marx com a análise da mercadoria e hoje trataremos de uma mercadoria em especial. Trataremos hoje de uma mercadoria que se difere da maioria das outras mercadorias, pois é o que chamamos de força de trabalho. Hoje, para analisar essa mercadoria de características tão especiais que é a força de trabalho, nós vamos utilizar o próprio texto do Marx em uma leitura conjunta. Portanto, eu sugiro para você que está em casa que abra o seu Capital, abra o seu livro Capital, no capítulo A Força de Trabalho e seu Valor. A página vai variar de acordo com a edição que você tem, tá certo? Eu estou usando aqui como referência uma coletânea do professor José Paulo Neto, e nessa coletânea você encontra este item na página 338, tá bem? Não estou com Capital aqui por perto para poder dizer para vocês, mas vai variar de acordo com a sua edição, vai variar de acordo com o livro que você tem disponível na mão, tá certo? Para a gente começar a pensar, é importante a gente lembrar que nós estamos dizendo, desde o início da nossa análise da obra econômica de Karl Marx, que para Marx a célula mais elementar do movimento da economia capitalista é a mercadoria. Portanto, nós estamos analisando a mercadoria aula a aula. Falamos sobre as variações no valor da mercadoria. Falamos sobre o processo de transformação da mercadoria em mercadoria dinheiro. Na última aula, tiramos um momento específico para falar sobre o dinheiro e o processo de transformação de dinheiro em capital. E hoje nós vamos tentar entender como ocorre essa transformação do dinheiro em capital a partir do elemento básico desse movimento que torna possível o surgimento do capital. Estamos falando da força de trabalho. Então, dentro da proposta que é seguir uma leitura do texto de Marx, começa Marx dizendo que a mudança do valor do dinheiro que se pretende transformar em capital não pode ocorrer no próprio dinheiro, porque o dinheiro ele apenas realiza o preço da mercadoria. O dinheiro ele apenas vai servir como um equivalente para garantir a troca daquela mercadoria, para garantir que você consiga quantificar o valor da sua mercadoria dentro de um processo de troca. Portanto, não é no dinheiro que devemos procurar essa variação do valor que dá origem ao capital. Tampouco poderemos pensar que isso ocorre através do ato de circulação, ou seja, na venda, pois nesse processo de transformação em mercadoria, de mercadoria em dinheiro, você apenas está reconvertendo a mercadoria na forma dinheiro. Como foi dito no vídeo da aula anterior,
a fórmula DMD, quando eu pego o último ato desta fórmula, eu apenas estou reconvertendo a mercadoria novamente em dinheiro. Portanto, não há mudança aí. A mudança, portanto, não tem como ocorrer na segunda célula, nem tem como ocorrer simplesmente no item dinheiro. Portanto, é preciso que haja, no primeiro ato do processo de troca, onde dinheiro se transforma em mercadoria, neste ato específico é o único lugar onde há espaço para esta transformação, para o que nós percebemos no vídeo da aula passada, que é o surgimento de D' na fórmula DMD. Para quem não viu, recomendo o vídeo da aula passada. Extremamente importante para entender essa parte da aula. Então você tem D, dinheiro, que se transforma em mercadoria, que vai ser reconvertido em dinheiro. Esse segundo dinheiro, esse dinheiro que resulta, é um dinheiro transformado, por isso que é chamado de D'. Então D, M, D', dinheiro, mercadoria e dinheiro acrescido de uma variação. Esse acréscimo de variação que dá origem ao capital, esse movimento de acréscimo, esse movimento de transformação do dinheiro, ele não tem como ocorrer em outro momento que não seja no primeiro ato desse processo, quando o dinheiro é convertido em mercadoria. Continua Marx dizendo que para extrair valor de consumo de uma mercadoria, o possuidor do dinheiro deve ter a felicidade de descobrir, dentro da esfera da circulação do mercado, uma mercadoria cujo valor de uso possua a propriedade peculiar de ser fonte de valor, de modo que, ao consumi-la, cria-se valor. Ou seja, o que Marx está dizendo é que você, o detentor do dinheiro, neste primeiro processo, para você transformar dinheiro em capital, você precisa encontrar dentro dessa fórmula uma mercadoria que, ao ser consumida, produza valor. Então, simplesmente comprar abacaxi, ao comprar e consumir abacaxi, eu satisfaço um valor de uso. Eu estou convertendo dinheiro em valor de uso, que é o abacaxi. Eu pegar o dinheiro e investir em roupa para que eu possa me vestir, nesse momento eu estou convertendo o dinheiro em valor de uso. A questão é que existe uma mercadoria que, ao ser consumida, ela pode gerar valor. E é essa mercadoria que o dono do dinheiro precisa encontrar para que o seu dinheiro deixe de ser um simples dinheiro que pode gerar valor de uso para ser um dinheiro que se transforma, que se converte em capital. E qual é essa mercadoria que, ao ser consumida, gera valor, cria valor? Essa mercadoria especial, portanto, é a capacidade de trabalho, ou, como vamos usar o termo a partir de agora, a força de trabalho. A força de trabalho é, portanto, a única mercadoria dentre todas que é capaz de, ao ser consumida, gerar mais valor. Portanto, na primeira célula de DMD, nós temos o dinheiro sendo convertido em mercadoria.
E o que faz com que no terceiro elemento dessa fórmula, o último D, o D', nós tenhamos um acréscimo, é o fato de que na conversão de dinheiro em mercadoria, eu utilizei uma mercadoria muito específica. Eu consumi uma mercadoria muito específica, que é a força de trabalho. Segundo Marx, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado enquanto for e por ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é força de trabalho. Ou seja, a força de trabalho, enquanto algo que eu, indivíduo livre, possuo, a partir do momento que no mercado eu a coloco à venda, ela se transforma em mercadoria. O meu trabalho, quando vendido, ele é convertido em mercadoria. Portanto, a minha capacidade de trabalhar, ela é vendida no mercado de mercadorias e se converte em mais uma mercadoria, a fim de que o possuidor da força de trabalho a venda enquanto mercadoria é mister que ele possa dispor desta força de trabalho, que seja proprietário livre de sua capacidade de trabalho e de sua pessoa. Portanto, tá aqui mais um motivo do porquê escravidão não combina com o modelo capitalista. Porque se para converter dinheiro em capital eu preciso consumir uma mercadoria chamada força de trabalho, se eu preciso do trabalhador produzindo mercadorias para converter em seguida essas mercadorias em dinheiro multiplicada, se isso é necessário, eu não posso ter escravo. Porque simplesmente escravo não vende força de trabalho. E por não vender força de trabalho, ele não gera esse excedente de valor que transforma dinheiro em capital. Portanto, é preciso no sistema capitalista ter mão de obra livre e assalariada. Assim, o vendedor de força de trabalho e o possuidor de dinheiro, em algum momento, encontram-se no mercado e entram em relação um com o outro como possuidores de mercadorias distintas. Um possui a mercadoria dinheiro, equivalente universal de troca, o outro possui as capacidades do seu corpo. Um possui dinheiro. Um possui dinheiro para ser investido. O outro não possui dinheiro para ser investido. E, portanto, resta-lhe vender a sua capacidade de trabalhar. Vender a sua força de trabalho. Portanto, ambos se encontram no mercado e entram em uma relação dotados de condição de condições para exercer uma troca. Neste caso, esses dois personagens se diferenciam
pelo fato de que nesta troca, um é o vendedor, o outro é o comprador. Aquele que não possui dinheiro para investir, vende sua capacidade de trabalhar, vende sua força de trabalho. O outro, que possui dinheiro para investir, compra esta força de trabalho. Um é o vendedor da força de trabalho, um é o vendedor desta mercadoria específica chamada força de trabalho, e o outro é o comprador desta mercadoria, aquele que tem dinheiro e deseja converter esse dinheiro em capital. Para isso ele precisa consumir força de trabalho, e ele vai encontrar esta força de trabalho em personagens da sociedade que se veem despossuídos de meios para exercer a sua força de trabalho. Pois esse personagem, o vendedor de força de trabalho, ele não tem dinheiro para investir em mercadorias. Ele não tem dinheiro para investir em matéria-prima. Ele não tem dinheiro para investir em maquinário. Ele não tem dinheiro para investir na contratação de força de trabalho. Pelo fato de não ter esse dinheiro para investir, de não possuir riqueza acumulada, resta a esse personagem vender sua força de trabalho para aquele que possui riqueza acumulada. O possuidor da força de trabalho vende a sua força de trabalho, vende esta mercadoria por um tempo determinado. Portanto, ele vende uma fatia da sua força de trabalho ao detentor do dinheiro na forma de tempo, na forma de tempo de trabalho. Ele não pode vender todas as fatias de seu trabalho de uma só vez, pois assim ele estaria vendendo a ele próprio e deixaria assim de ser um vendedor para ser um escravo. Portanto, ele vende fatias de seu tempo para o dono do capital, para o detentor do dinheiro. Tem sempre que manter, portanto, a sua força de trabalho como sua propriedade, pois sua força de trabalho é sua única mercadoria. É através dela que ele entra em cena e garante que possa participar desse processo de troca, pois é a única coisa que ele tem para vender: seu tempo, sua capacidade de trabalhar. Uma segunda condição que é dita por Marx como essencial para que o possuidor do dinheiro consiga encontrar no mercado a força de trabalho na forma de mercadoria é que o dono dessa força de trabalho
seja forçado a vender sua força de trabalho. Algo que, para deixar mais claro, historicamente, podemos visualizar no processo de expulsão dos camponeses na Inglaterra, por exemplo. Algo que é analisado por Edward Thompson no seu livro, na sua obra clássica, A Formação da Classe Operária Inglesa. Esse é um processo que vai gerar pelo menos duas coisas essenciais para o surgimento do capital. Uma delas vai gerar uma quantidade enorme de despossuídos, daqueles que não possuem meios para produzir, foram expulsos de suas terras e foram buscar a oportunidade, foram buscar uma saída nas cidades industriais que surgiam então. Então, portanto, isso é um processo que forma, por um lado, uma grande quantidade de despossuídos que só terão sua força de trabalho para vender. E por outro lado, no mesmo sentido, digamos assim, essa grande quantidade de despossuídos vai se tornar um exército de vendedores de mão de obra, disponíveis nas grandes cidades para operar as máquinas do início do modelo do sistema capitalista industrial. Portanto, o dono da força de trabalho não pode possuir outra mercadoria que possa ser vendida, apenas sua própria força de trabalho. Quem quiser, se por um acaso o dono da força de trabalho, o vendedor da força de trabalho, quiser vender outra mercadoria que não seja sua força de trabalho, ele precisa ter meios de produzir essa mercadoria. E como é que ele terá, como é que ele pode adquirir esses meios de produzir essa mercadoria se, ele não tem capital, 2, ele foi expulso de suas propriedades pegando o princípio do sistema capitalista na Inglaterra? Quem quiser vender mercadoria que não seja sua força de trabalho tem que possuir meios de produção. E esse é um termo que vocês precisam anotar e lembrar e pensar sempre, pois os meios de produção são os instrumentos, os meios, o nome já diz, os meios necessários para se produzir. Portanto, exemplos de meios de produção: a terra, a enxada, o arado, a semente. Isso estamos falando do sistema capitalista, tá bem? Deixem bem claro que estamos falando de uma sociedade, de um modelo de sociedade. Dentro deste modelo de sociedade, os meios de produção são esses instrumentos que eu preciso para produzir uma mercadoria. E como é que eu posso adquirir esses meios para produzir?
Pensem em vocês mesmos. Do que eu preciso para produzir mercadorias? Se eu quiser vender alguma coisa a mais que não seja a minha própria capacidade de trabalhar, se eu quiser vender uma mercadoria, do que é que eu preciso? Pensaram? Pensem em múltiplas possibilidades de mercadorias e o que é que eu preciso para produzir essa mercadoria. Pensa. Se quiser, pausa o vídeo, anota algumas. Faz essa linha. O que é que eu preciso para produzir uma mercadoria? E começar a vender algo que não seja a minha capacidade de trabalho. E agora pensem. Eu possuo estes meios? Como é que eu posso ter acesso a esses meios? São eles meios de fácil acesso? Portanto, se eu não tenho meios de produção, se eu não tenho a máquina, se eu não tenho a fábrica, se eu não tenho a enxada, se eu não tenho a terra, se eu não tenho a vara, se eu não tenho o rio, a única coisa que eu tenho é a minha capacidade de trabalhar. Por isso que se você pega, por exemplo, aquela famosa máxima, não dê o peixe, ensine a pescar, pega essa frase e pensa de uma forma marxista. Como Marx pensaria? Não adianta dar o peixe, ensine a pescar. Mas e se o rio tiver dono? E se eu não tiver vara, nem linha, nem anzol? E se eu não tiver condições de acessar o rio porque o rio tem dono? E eu não tenho condições de ter vara, anzol e linha porque eu não tenho riqueza para investir nesses meios de produção. O rio, no sistema capitalista, é um meio de produção. É um meio de produção de peixes. Assim como a vara, a linha e o anzol ou a rede são meios de produção de peixes. E se eu não tenho acesso a esses meios de produção, de que adianta eu saber pescar? Se o rio é propriedade privada, não adianta eu saber pescar. Se o rio é propriedade privada, por mais dedicação que eu tenha, eu vou me tornar um excelente pescador, mas eu serei obrigado a trabalhar para o dono do rio. Portanto, compreendem como funciona este modelo? Se eu não possuo capital, se eu não possuo riqueza para transformar em capital, se eu não possuo riqueza, se eu não tenho acesso, portanto, aos meios de produção, se eu não tenho acesso às máquinas e a todo mais, aos instrumentos, só me resta vender minha força de trabalho. Diz Marx que para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o trabalho livre no mercado de mercadorias. Portanto, não adianta ser trabalho escravo, é preciso encontrar trabalho livre. Livre nos dois sentidos. No sentido de dispor como pessoa livre de sua força de trabalho como sua mercadoria. Então, não sou escravo, possuo minha força de trabalho para ser vendida. E o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força de trabalho, não tendo, além desta, outra mercadoria para vender. Portanto, nesta frase, nesta passagem, Marx deixou claro, resumiu tudo aquilo que eu venho dizendo para vocês nos últimos minutos. Para transformar dinheiro em capital, eu preciso encontrar trabalho livre no mercado. E para encontrar trabalho livre no mercado, eu preciso que o vendedor de força de trabalho seja livre, no sentido de não ser escravo e ser dono do seu corpo, e que ele não tenha outra opção.
não é natural essa relação. Não é natural essa relação. Segundo Karl Marx, pegando a frase dele mais uma vez, a natureza não produz possuidores de dinheiro e possuidores de força de trabalho. A natureza não produziu seres humanos divididos entre aqueles que possuem dinheiro e aqueles que não possuem. Não é natural isso. O professor Milton Santos, segundo dizem, costumava provocar os alunos dizendo algo assim à noite: olha, observem a lua. Estão vendo? Estão vendo bem? Conseguem encontrar uma cerca? Onde estão as cercas? Portanto, a cerca que divide o possuidor do não possuidor, o dono do capital, do vendedor de força de trabalho, isso não está na natureza. É uma realidade histórica. Faz parte da história da economia, dentro de diversas transformações que os modelos econômicos viveram. O nosso estado de coisas é resultado de inúmeras revoluções econômicas que deram fim a modelos de economia e deram origem a outros modelos de economia. Portanto, essa relação em que existe os possuidores e os despossuídos, em que existe os proprietários dos meios de produção e os vendedores do seu próprio tempo de trabalho, esta realidade não é natural. Nem sempre foi assim. Portanto, não precisa necessariamente ser assim. Diz o Karl Marx na seguinte forma: essa relação não tem sua origem na natureza, nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os períodos históricos. Ela é evidentemente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior. É produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento de toda uma série de antigas formações da produção social. Ou seja, em diferentes momentos da história da humanidade, os seres humanos utilizaram formas diferentes de organizar e dividir o trabalho. Em sociedades diferentes, a divisão do trabalho ocorre de forma diferente. Sociedades essas divididas no tempo como divididas geograficamente. Sociedades distantes se organizam de formas diferentes. E ainda hoje temos inúmeras sociedades que se recusam a viver no modelo ocidental capitalista. Para ser mercadoria, o produto não deve ser produzido para satisfazer as necessidades do produtor. Para ser mercadoria, é preciso produzir para vendê-la. Porque a mercadoria, se é produzida para satisfazer a necessidade, ela é valor de uso. Então, para pensar. Se para ser mercadoria precisa ser vendida, portanto, a força de trabalho só se realiza enquanto mercadoria quando ela é vendida. Ela não funciona, por exemplo, num sistema de colonato, onde os italianos dedicavam parte do seu tempo nas terras do proprietário e parte do seu tempo nas suas próprias terras, produzindo aquilo que precisavam para alimentar eles próprios e a sua família. Nesse modelo não tem espaço para o capitalismo, pois não houve ali a conversão da força de trabalho do trabalho em mercadoria. Portanto, retomando a frase do Karl Marx, para ser mercadoria, o produto não deve ser produzido para satisfazer imediatamente as necessidades do produtor. Portanto, o trabalho, a minha força de trabalho, não deve servir para satisfazer as minhas próprias necessidades, mas daquele que a compra por um determinado período de tempo.
isso ocorre não só com a força de trabalho. Tem uma passagem neste mesmo capítulo que ficou famosa na obra de Karl Marx, em que ele diz que todos os produtos, ou a maioria dos produtos no sistema capitalista, se tornam mercadorias. Isso vale para tudo, inclusive para o meu tempo. Eu vendo o meu tempo, eu vendo a minha capacidade de trabalho. Isso se tornou uma mercadoria. Mas não só. Podemos pensar aqui uma série de outras coisas, como inclusive o próprio túmulo onde Karl Marx está enterrado. Se você quiser visitá-lo, você vai ter que pagar. Portanto, para provar que o Marx estava certo, e mais do que certo, o seu próprio túmulo se tornou uma mercadoria. Portanto, no sistema capitalista, tudo se torna mercadoria. Retomando a leitura do Karl Marx, diz ele que só aparece o capital quando o possuidor de meios de produção e de subsistência encontrar trabalhador livre no mercado, vendendo sua força de trabalho. E esta única condição histórica determina um período da história da humanidade. Ou seja, esta fagulha, este núcleo básico da circulação de mercadorias, que é o momento em que o detentor do dinheiro encontra trabalhador livre e disposto a vender seu tempo. Este ato da circulação de mercadorias dá origem a todo um modelo de sociedade, a todo um período da história da humanidade que nós vivemos até hoje e que domina 99,9% do território mundial. Das pessoas que habitam o mundo vivem dentro deste modelo de economia, um modelo de economia que conseguiu tomar o mundo. Não só um modelo de economia, pensem bem, é um modelo de vida, é uma forma de viver, é uma forma de pensar e viver o mundo, baseada nessa fagulha, neste pequeno ato da relação humana, a compra e a venda de uma mercadoria específica, o nosso tempo de trabalho. Essa mercadoria peculiar, que é a força de trabalho, se ela é uma mercadoria, ela tem um valor determinado. E como é que eu posso determinar o valor da mercadoria força de trabalho? Karl Marx diz pra gente aqui: o valor da força de trabalho é determinado como o de qualquer outra mercadoria, pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, por consequência, à sua reprodução. Quanto tempo de trabalho eu gasto para produzir a minha força de trabalho? Olha só, quanto tempo de trabalho eu gasto para produzir a minha força de trabalho? Quanto tempo de trabalho eu gasto para produzir e para reproduzir a minha própria vida? Determinada quantidade de trabalho social médio é, portanto, corporificado no preço da força de trabalho. Portanto, quanto mais pobre viverem os trabalhadores, mais barato vai ser a força de trabalho. O custo da força de trabalho vai ser menor. Quanto pior for a condição de vida do vendedor de força de trabalho, quanto pior for a condição de vida dos trabalhadores, mais barato vai custar para o capitalista pagar por essa força de trabalho. Pois o que eu preciso para satisfazer minhas necessidades é muito pouco. Portanto, a minha força de trabalho custa muito pouco. Quanto mais simples for a vida do vendedor de força de trabalho,
maior é a capacidade do capitalista de multiplicar os seus ganhos. Por quê? Porque o trabalho vai custar menos. E, portanto, eu vou poder extrair uma parcela maior do tempo de trabalho, que é a mais-valia. Chegaremos lá. A reprodução, portanto, da força de trabalho, Karl Marx resume para a gente mais ou menos da seguinte forma: para manter-se, precisa o indivíduo de certa soma de meios de subsistência. O tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho reduz-se, portanto, ou pode ser definido, portanto, pelo tempo de trabalho necessário à produção dos meios de subsistência para garantir a minha própria reprodução. Então, o valor da minha força de trabalho é determinado pelo tempo que é gasto para eu produzir os meios da minha subsistência. Ou, continuando Marx, o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção do possuidor. O valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários para eu garantir a minha reprodução enquanto ser humano, enquanto indivíduo. O valor da minha força de trabalho é equivalente àquilo que eu preciso para viver. Por isso que quando você convence o trabalhador de que ele precisa de quase nada para viver, ou quando você consegue fazer com que os trabalhadores vivam com quase nada, o valor do trabalho passa a custar quase nada também. Que é o exemplo de quem vive com um salário mínimo. Pois um salário mínimo não é o suficiente, digamos assim, para você fazer uma boa compra do mês e uma feira no final de semana. Talvez garanta o pagamento da água e da luz também da sua casa. Talvez não muito mais do que isso. Portanto, se é só isso que você precisa, só isso que você tem para viver, você vai ser pago por pouco. E o valor do tempo de trabalho será menor. Portanto, deixando claro para a gente seguir para o fim da aula de hoje, nessa relação de compra e venda de força de trabalho, o valor da força de trabalho é dado numa troca. Eu estou te dando 6 horas de trabalho. O equivalente a 6 horas de trabalho é X em dinheiro que me possibilite reproduzir minha vida. E eu lhe dedico 6 horas de trabalho. Em troca, eu recebo o equivalente à reprodução da minha vida em 6 horas de trabalho. Portanto, é uma troca. Eu preciso de R$100 para reproduzir meu dia de trabalho. Portanto, eu produzo um dia de trabalho e você me paga R$100. São 6 horas por 6 horas. Estão entendendo? 6 horas por 6 horas. Se 6 horas é o equivalente a R$100, eu estou trocando R$100 por R$100 na forma de horas. Eu te entrego 6 horas, que é R$100, e você me dá R$100. E nesse processo, isso vai incluir também, isso é importante frisar, a família do vendedor de força de trabalho. Por quê? Porque o vendedor de força de trabalho pode morrer, ele tem um tempo de vida limitado, portanto é importante que ele tenha uma reprodução no tempo, é importante que ele tenha filhos, então é importante que
o valor da força de trabalho inclui também, é importante lembrar que inclui também a manutenção dos filhos. Portanto, vamos pensar como uma fórmula, tá bem? Qual é o valor da força de trabalho? Digamos assim, todos os dias eu tenho que comer. Portanto, o que eu gasto diariamente com alimentação, eu vou considerar como uma das variáveis. Tá? Então, uma das variáveis que influenciam diretamente no valor da força de trabalho é o quanto eu gasto com alimentação. O quanto eu preciso gastar com alimentação. Tem outras coisas que não são diárias, como, por exemplo, a produção de roupa. Digamos que roupa eu tenha que comprar a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu preciso de roupa. Então, essa roupa também é parte da reprodução da minha existência. Então, ela é parte do valor de trabalho. Então, tudo aquilo que eu preciso para viver, eu vou incluir numa conta para pensar o quanto que vale o meu dia. Então, eu pego assim, por exemplo, eu pego uma mercadoria que seja mercadoria alimento. Todos os dias eu preciso comer. Então, eu preciso de 365 vezes a minha alimentação diária. Eu preciso também de uma mercadoria, por exemplo, que eu compre uma vez por semana. Tá? Então, uma vez por semana eu preciso comprar uma certa mercadoria, um medicamento, por exemplo. Então, uma vez por semana eu gasto X dessa mercadoria. E uma vez talvez 4 vezes ao ano, digamos assim, uma vez a cada trimestre, eu compro roupas. Então, essas mercadorias divididas, multiplicadas pela sua quantidade de tempo e divididas por 365 dias ao ano, vai dar o valor do meu tempo de trabalho diário. Vai dar o valor da minha força de trabalho diária. Retomando, tudo que eu consumo ao longo do ano, dividido diariamente, é o valor da minha força de trabalho diária. Tudo que eu consumo em um ano, se eu divido por dia, esse é o valor da minha força de trabalho diária. É por esse valor que eu venderia a minha força de trabalho. Sobre isso, Karl Marx diz que esta quantidade de trabalho exigida para sua produção diária, para sua reprodução diária, constitui o valor por dia da força de trabalho, ou o valor da força de trabalho diariamente reproduzida. Trabalho social médio por uma quantidade em dinheiro. Então, uma certa quantidade em dinheiro é o preço equivalente ao valor diário de sua força de trabalho. Assim, o processo através do qual eu consumo essa mercadoria especial, que é a força de trabalho, esse processo de consumo de uma mercadoria que gera valor, olha que interessante, a gente volta no começo, no nosso argumento principal. Para o dinheiro
virar mercadoria, eu preciso consumir uma mercadoria especial. E essa mercadoria é trabalho. Então, o processo de consumo da força de trabalho é, ao mesmo tempo, o processo de produção de mercadoria. Porque eu estou consumindo o trabalho de alguém que vai produzir mercadoria. Portanto, enquanto eu consumo força de trabalho, produz-se mercadoria. E ao consumir força de trabalho e produzir mercadoria, eu produzo valor excedente. Neste processo de compra e venda de tempo de trabalho, eu produzo o valor excedente, eu produzo mais-valia. E aí eu dou origem à fórmula da aula da semana passada. D, M, D'. Dinheiro convertido em mercadoria, convertido em dinheiro acrescentado de valor. Dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu invisto esse dinheiro na produção de mercadorias. Nesse processo de investimento de dinheiro na produção de mercadorias, eu preciso consumir uma mercadoria específica, que é a força de trabalho. E no consumo de força de trabalho para a produção de mercadorias, eu gero D', eu gero capital, eu gero dinheiro acrescentado de mais dinheiro, eu gero valor excedente, mais-valia. Como é que surge a mais-valia? Isso aí é tema para a aula da semana que vem. Eu espero vocês na próxima aula, espero vocês no próximo encontro, para a gente falar como é que surge o valor excedente. Um grande abraço para todas e para todos vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.